Mr. Driftwood! Boy, will you do me a favor and stop yelling my name all over this restaurant? Do I go around yelling your name? Mr. Driftwood! Say, is your voice changing or is somebody else paging me around here? Mr. Driftwood! Why, Mrs. Claypool, hello! Olá galera, o podcast Filmes Clássicos está de volta. Esse é o episódio 77 da nossa coleção de áudios e é o último episódio desse ano de 2017 que se encerra. O episódio de hoje a gente traz aí um time de comédia que são os irmãos Marx. Ao longo dos 5 primeiros filmes eles eram 4, Groucho, Chico, Harpo e Zippel, isso quando faziam filmes para Paramount, mas depois na MGM eles acabaram em 3, né? Groucho, Chico e Harpo. Os irmãos Marx são gênios da comédia, infelizmente não muito conhecidos aqui no Brasil, né? Não tanto conhecidos como, por exemplo, Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Gordo e o Magro, os Três Patetas, mas mesmo assim os irmãos Marx têm aí seu lugar na comédia cinematográfica, né, tendo influenciado comediantes como Woody Allen e Seinfeld, né, o da série de televisão de maior sucesso nos Estados Unidos na década de 90. Então a gente termina aí o ano de forma bastante leve, comentando aí um pouco sobre a comédia dos irmãos Marx e um pouquinho aí dos 13 longas que eles deixaram para o cinema. Se você ainda não entrou no iTunes e classificou a nossa página, é muito simples. Vai na iTunes Store, instala o aplicativo se você tem um Windows, né? Ou se você tem um Mac ou tem um iPhone, você pode fazer isso diretamente. Procura o nosso nome lá, Podcast Filmes Clássicos, deixa uma classificação lá pra gente se você curtiu o podcast. É o mínimo que a gente pede, né? Porque assim você ajuda a gente a subir na lista do iTunes, na categoria de filme e TV, e assim a gente consegue ficar mais em evidência para possíveis novos ouvintes desse podcast. É uma forma bem simples de você ajudar a manter aqui o podcast, se você gosta de nos ouvir. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial www.filmesclassicos.com.br, porque lá na página dos episódios que a gente posta, a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui, também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui, e lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô pra gente. A gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá, Podcast Filmes Clássicos, e a gente tem um grupo chamado Grupo Podcast Filmes Clássicos também no Facebook. Se você quiser, manda a sua solicitação que a gente aceita lá. I want to be near you. I want you to hold me. Hold me closer, closer, closer. If I hold you any closer, I'll be in back of you. Oh, Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. Então, galera, hoje é dia dos irmãos Marx aqui no podcast, né? Tô eu aqui hoje, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Também tá aqui Alexandre Cataldo, que fala de Blumenau. Fala, Alexandre. Fala, Fred. E aí, preparado? Fá. Temos uma ajuda aqui, um reforço. Pedro Bizelli, músico, fala de São Paulo, capital. Acertei, Pedro? Acertou, beleza, Fred. Isso aí. Pedro já esteve aqui fazendo um filme bem mais engraçado aqui, né, do que esse aqui, Solaris. Depende do ponto de vista, né? Mas hoje a gente está aqui para fazer uma espécie de compilação aqui dos filmes dos irmãos Marx, né? Dando um aviso aí pra galera, quem já escuta a gente aqui, quando a gente pega a filmografia, a gente costuma passar filme a filme ali, religiosamente e tal. Aqui a gente vai passar pelos filmes também, alguns muito rapidamente, né? Mas a ideia é dar uma geral assim na filmografia deles, né? A gente separou aí 4 filmes aí que a gente acha mais interessante.
Mas a gente pode começar aí com uma curta biografia aqui sobre os irmãos, né? Para a gente dar uma situada. Vamos lá. Os irmãos Marx eram inicialmente, né, 6, né? Tem um deles, o primogênito, morreu ainda na infância, quando menino, era o Manfred, né? Eles nasceram em Nova York, filhos de imigrantes judeus. A mãe era alemã, a Minnie Schomberg Marx, e o pai, Samuel Marx, era francês, né? Eles imigraram da Alemanha para os Estados Unidos, né? Foram morar em Nova York e tiveram lá os filhos. Todos eles nasceram aí no final do século XIX, com exceção do Zeppo Marx, que nasceu no início do século XX, né, em 1901. O mais velho era o Chico, depois veio o Harpo, depois o Groucho, depois o Gumo, né, que saiu antes deles começarem a carreira no cinema, por isso que não é nem muito conhecido. E o caçula era o Zeppo Marx. Os nomes, claro, são apelidos, né? Eles receberam esses apelidos quando eles jogavam pôquer com um amigo deles, que era um comediante, né, lá da época do Teatro Vaudeville, onde eles começaram. E eles estavam jogando pôquer e esse cara, ele ia dando as cartas e esse cara era famoso por dar apelido para todo mundo. Então ele ia distribuindo as cartas e ia dando um apelido para cada um dos irmãos ali. Os 5 estavam jogando com ele, né? Então... E era moda, né? Aquela coisa de terminar os apelidos com ou, né? Com ou. Então todo mundo ali Se fosse naquela época, você seria Fredo. Fredo, eu seria o Pedro. Pedro. É o apelido Pedro. Pedro. Alexo. Ia ser assim. Aí então o Chico, que era Leonard Marx, né? Ele recebeu o apelido de Chico, na verdade, porque ele era mulherengo, então por causa das chicks, né? Ele ia muito atrás as chicas, né? Ia atrás da mulherada, então ele ficou Chico, então não é nem Chico, é Chico mesmo, que eles falam. O Harpo, né? Evidentemente, por causa da harpa. O nome dele era Adolf, nome de nascença, mas depois ele mudou também, por motivos óbvios, ele mudou para Arthur, né, para fugir aí do nome do Adolf Hitler, provavelmente. O Groucho, né, em inglês, o Groucho aqui pra gente, chamava Julius Marx. E tem 2 versões aí pro apelido dele, né? A mais aceita é que viria da palavra grouchy, que em inglês significa rabugento, que tem a ver muito com o personagem dele, né? Tá sempre reclamando e com aquelas tiradas irônicas. E uma outra versão diz que é porque ele usava uma bolsa no pescoço, que era muito comum ali em comediantes, em artistas do Vaudeville, que se chamava Grouch Bag, uma bolsa que ficava no pescoço ali para carregar pequenas coisas. O Gummel, que se chamava Milton, recebeu esse apelido porque ele gostava de usar galochas, em inglês é gumshoes que chama, então ficou Gummel. E o Zeppo, que era Herbert Manfred Marx, né? Também tem 2 versões. Uma seria porque é do Zeppelin, né? Que era um transporte famoso na época, né? A novidade, o Zeppelin e tal. E o outro também, né? Que o próprio Zeppo rejeitava esse nome, mas parece que o Harpo diz na biografia dele que seria por conta do Mr. Zippo, que era um chimpanzé que fazia sucesso ali na época, fazia uns acrobacias e tal, e o Zeppo também gostava de fazer acrobacia e tal, então o pessoal chamava ele de Zippo, né? Aí virou Zeppo, ele mudou para Zeppo. Mas, como eu falei, aí eles começaram no Teatro Vaudeville, né, por influência da mãe, que era já de família de artistas, né? Tinha um irmão chamado Al Sheen, que era tio deles, que era famoso antes deles, fazia parte de uma dupla chamada Gallagher and Sheen, né? Era bem badalada na época. Ele chegou a ir para Broadway também, depois do Teatro Vaudeville. E ela depois acabou virando agente dos filhos, né? Mudou o nome dela para Minnie Palmer, para não dar muito na cara ali que ela estava agenciando os filhos. E esse tio Al Sheen dava também muita força para eles, né? E inclusive chegou a escrever algumas coisas para eles performarem, né?
E foi assim que eles começaram, né? No Teatro Vaudeville. Para quem não conhece, é um teatro assim muito famoso até o início dos anos 30. É o que a gente aqui chama de teatro de entretenimento, teatro de variedade. Um teatro popular, né? Simples e... É popular e assim, era um conjunto de coisas, né? Assim, então o cara pagava um ingresso, ia lá ver um musical, ia ver um stand-up comedy, ia ver um show de mágica, de animais, então é um negócio bem popular, bem de variedades mesmo, né? No Poderoso Chefão tem, né? Algumas cenas ali. Tem no 2, né? No 2, isso. Que acontece algumas cenas num teatro típico, Teatro Vaudeville, né? Em Nova York também, né? Nova York mesmo. Deixa eu só acrescentar, né, o que você está falando, que assim como se pode falar de outros comediantes muito, talvez até mais renomados do que os irmãos Marx, como o Chaplin, Buster Keaton, acho que o tipo de humor deles foi moldado por conta dessa... Primeiro da situação social em que nasceu, né? Todos eles pobres. Sim. Né? E também por conta dessas apresentações populares, teatro, né? No vaudeville e tal. E consta que as características que marcariam depois os personagens, pelo menos dos 3 principais, né, que iriam perdurar mesmo, já se podiam notar até na infância, adolescência, né, que eles foram criados ali em Nova York, né, num bairro pobre, tudo, e o Chico já pendia para o lado da malandragem, adorava um jogo de cartas e gostava de imitar os sotaques né, um bairro pobre cheio de imigrantes, né, então ele sabia imitar todos os sotaques, aquela coisa toda, que eu acho que é uma das principais marcas deles, né? Sim. Essa malandragem e a coisa do sotaque. Já o Groucho, ele era um pouco mais isolado dos outros, né? Dizia que o Harpo e o Chico estavam sempre, pareciam unha e carne, né? Até eram muito parecidos também fisicamente, tudo. Estavam sempre juntos. Já o Groucho, ele era um pouco mais isolado, gostava muito de ler, e o ambiente familiar era confuso, né, caótico, muitos filhos e tudo mais, barulho, então ele às vezes saía de casa só para achar um canto sossegado para ficar lendo o dia todo e fumando, né, desde cedo. E o Harpo já era mais quieto e não era muito de falar, ele era muito de observar, né, ele aprendia trejeitos e tal, inclusive aquela careta famosa dele, ele teria aprendido com no bairro dele tinha uma loja de tabaco, de cigarros e tal, de charutos, e tinha um sujeito que ficava na vitrine enrolando os charutos, né, os cigarros, e o cara ficava tão concentrado no que estava fazendo, era Guki o nome do sujeito, o apelido. Ele ficava tão concentrado naquilo que ele fazia umas caretas horripilantes, assim, sem perceber. E o Harpo adorava, né? O então Adolf, né? Adorava. E ele ia lá só para ver as caretas do cara. Ele aprendeu aquilo e ele declara que a partir dali não teve uma peça e um filme que ele deixou de fazer pelo menos uma. Ele fala mais ou menos assim, né, na biografia dele. Ele não teve nada, nenhum filme, nada que eu deixei de mandar pelo menos uma careta do Guki. A pessoa esperava já, né? Mas então, continuando aqui, que eles começaram, né, em dupla, entre os irmãos, na verdade, o Groucho e o Gummo, mas na verdade tinha uma outra mulher, né, que eles se chamavam The Three Nightingales, que seriam os 3 rouxinóis. Foi o primeiro ato deles, assim, no Vaudeville. Depois o Harpo passou a fazer parte desse grupo e aí passaram a ser os 4 rouxinóis. Então a coisa foi assim, se alterando, né, evoluindo até chegar num show intitulado Home Again, que foi escrito por esse tio deles, o Walshin, e que tudo consta, foi a única apresentação assim que teve dos 5 irmãos juntos, porque aí já se juntou o Chico e o Zeppo também. Então eram os 5 irmãos fazendo essa peça chamada Home Again, né? Ele já
pressentiam, eles já sabiam que o Milton lá, o Gumo, não ia continuar. Ele não estava satisfeito com aquilo. Então eles meio que já trouxeram o Zeppo para já substituir o Gumo futuramente. Tanto é que ficaram pouco tempo os 5, né? Eu acho que consta que teve só essa apresentação. Foi só essa e depois essa o Gumo, na verdade, não chegou nem aí para as peças mais de destaque na Broadway, essa coisa toda, ele já estava fora, né? Inclusive ele diz até que o sucesso dos irmãos Marx se deve a ele, Gumo, né? Porque depois que ele saiu que a coisa rolou. Então, lá pelo início dos anos 20, né, eles já eram um dos grupos de comédia mais famosos nos Estados Unidos, né? Eles tinham uma peça chamada All Say She Is, né, que com essa 24. peça, eles chegaram na Broadway, né, e ali eles começaram a fazer muito sucesso com o Chico servindo de agente deles, né, ele era muito bom nisso, e o Groucho dirigindo as peças, né. Aí eles emplacaram aí 2 peças que a gente vai conhecer pelo nome, porque vão virar filmes, né, o The Coconuts, que depois virou o Hotel da Fusarca, né, filme, e o Animal Crackers, que virou Os Galhofeiros, né. E assim, junto dessas peças, cara, eles tiveram uma sorte, eu não sei se sorte completamente, mas teve um timing perfeito, porque mais ou menos nessa época aí, em que eles estavam bombando com essas peças na Broadway, o cinema estava virando cinema falado, né? Então estava começando os talkies e eles começaram a olhar para essa nova mídia, vamos chamar assim, como um meio interessante de poder levar, né, o humor deles, né? E aí nessa eles conseguiram, acho que através do Tickle também, um contrato com a Paramount, né? E aí para 5 filmes, né? Para 5 filmes, e assim começou a história deles no cinema. Agora tem uma coisa curiosa que eu vi num documentário, documentário muito legal, inclusive, que o Woody Allen conta isso. O nome do documentário é Marx Brothers in a Nutshell. Documentário bacana, que ele conta uma história dos irmãos Marx com Chaplin. Quando o Chaplin estava prestes a ir para Hollywood, Chaplin fazia também teatro, né, o vaudeville e tal, eles eram amigos. O Groucho falou, pô, legal, Hollywood e tal, né, isso lá no início dos anos 20, mas não acho uma boa pegar o que a gente faz aqui no teatro e levar para fazer em filme, porque uma peça de teatro, um sketch de comédia numa peça de teatro, eu posso ir pelo país inteiro fazendo a mesma peça, né? Uma vez que eu botar isso no filme, acabou. Eu não vou poder mais repetir aquilo, né? Eu vou ter que fazer outros para outros filmes. Então não vejo muito sentido nisso. E aí, anos depois, quando o Chaplin já ficou estabelecido em Hollywood, né? Ficou rico, milionário, não sei o quê, eles se encontraram na mansão do Chaplin. E aí o Chaplin estava dando um jantar, e o que convenceu o Groucho que eles deveriam ir para o cinema foi que quando ele chegou lá para jantar, os pratos eram de ouro, cada convidado tinha um garçom particular sentado atrás deles, e aí ele pensou, o negócio é ir para Hollywood mesmo, que é aqui que a gente vai fazer fortuna, né? Eles, apesar dessa aparência de anárquicos e improvisadores e tudo, consta que eles sempre foram muito profissionais assim na elaboração das piadas, né, das gags e dos números deles, e realmente no teatro eles tinham melhores condições de fazer isso, de um dia para o outro, e melhorando o número e tirando uma piada que não estava funcionando, e aprimorando o timing das piadas, essa coisa toda. E no cinema, principalmente nos primeiros filmes, eu acho que eles sofreram um pouco, porque naturalmente, como de resto todo o cinema falado do início, né, sofreu muito por causa das limitações impostas pelos equipamentos de gravação, essa coisa toda. Sim. Então limitou eles até na questão de deslocamentos físicos, essa coisa toda, né. Os primeiros filmes, eles contam isso, né, que eles
eles deram uma limitada no que eles já faziam nas peças, né? É por isso que não chegam a ser grandíssimos filmes, né? Eu acho que a melhor fase deles seria um pouquinho depois ainda. Os 2 primeiros filmes, né? Como a gente já falou aí, o Hotel da Fusarca, que é em 1929, e os Galhofeiros de 1930, é bem isso aí que você falou, né? Eu não sei se o Pedro viu. Eu vi o Coconuts. O Coconuts, né? O primeiro deles. É bem... Eles foram filmados simultaneamente, inclusive, né? Um de manhã e outro à tarde, em Nova York. Bem peça de teatro, né? Filmado, né? Tem bem essa aparência, muito, assim. O cenário não muda muito. Até dizem que tem uma... eu acho que no Coconuts, que um deles, eu não lembro mais qual chama o outro pelo nome do personagem do outro filme. Ih, caramba. Porque eles tavam... eu não fui conferir, eu só li que tem isso aí. Eu não reparei isso. Também não. Interessante. Porque como eles estavam gravando simultaneamente, deu essa confusão, mas passou enfim, mas também não é nada relevante. Não é nada relevante. Mas o interessante aqui é que eles filmaram as peças, né? E junto também com eles vieram os 2 roteiristas, né? Os 2 escritores que ajudaram eles muito na Broadway, que era o George S. Kaufman e o Maury Riskin, que os caras fazem os roteiros aqui desses filmes, né? Fizeram a adaptação também para o cinema. E são 2 caras que também contribuíram para formar esse tipo de humor deles, né? Anárquico e porra, sempre confrontando o establishment, né? E é interessante assim que, apesar de ser esse teatro filmado e tudo, já tem algumas características aqui nesses 2 filmes que persistem, né? E depois vão ser até aperfeiçoadas em outros filmes melhores, né? Os números musicais, né? Acaba que os filmes dele são quase que todos comédias musicais, né? Acho que só por conta do Bonifácio, que é um dos piorzinhos, o Room Service, que, porra, que eu lembro, não tem música nenhuma, não tem nem harpa, não tem nem piano, é muito estranho. E também não era material deles, né? Foi uma peça que eles acabaram adaptando. Mas tem outras coisas, como, por exemplo, aquela história que é meio um pano de fundo, né? Com personagens secundários ali, mas que meio que vão formar uma estrutura para acontecer as piadas deles, né? E as gags giram em torno daquilo ali. Nesses primeiros filmes eram histórias muito tênues, né? Quase inexistentes, né? Claramente uma desculpa, era né? Só desculpa para eles tascarem os números deles lá, né? Depois é que vai ter, né? Nos outros filmes que a gente vai comentar mais hoje aí é que vão ter histórias mais com o padrão MGM de qualidade. Mais desenvolvidas, né? Vai ter uma linha mais interessante e tal. E já tem aquela coisa assim de que o personagem do Groucho é sempre um cara assim mais de destaque, né? Um cara que tem uma profissão geralmente. Então no Hotel da Fusarca ele é o gerente do hotel. Nos Galhofeiros ele é o explorador lá, o Captain Spaulding, né? O Zeppo geralmente é um ajudante, um secretário dele, né? O Chico e o Harpo, eles são meio que sócios em porra nenhuma, na verdade, porque eles estão sempre falando, meu parceiro, não sei o quê, quer dizer, eles se conhecem, né? E geralmente eles não conhecem o Groucho, né? Eles vão conhecer o Groucho no meio do filme, lá E nesses 2 filmes já tem a personagem da Margaret Dumont, né? Uma atriz que é importante na filmografia deles, porque é aquela mulher que faz sempre o papel da viúva rica que vai ser assediada pelo Groucho, né? Vai cair na conversa do Groucho, por mais ridícula que seja, né? Mais absurda que seja a conversa. Miss Claypool. Miss Claypool, tem vários personagens dela, né? Sempre uma viúva, né? Agora, e o lance do Chico, do Harpo não falar? Pois é, isso aconteceu ali mais ou menos... Já no teatro, né? Já no teatro. No teatro, mais ou menos ali no, acho que final da década de 10, início da década de 20, que eles começaram a desenvolver os personagens mesmo, né? O tio dele é que sugeriu isso, né? O tio tal do Al Sheen, né? Ele falou que
ele ficou impressionado, né, com a capacidade do Harpo, com a mímica, né, com aquela pantomima toda e tudo, mas que na hora que ele falava dava uma estragada. E o próprio Harpo admitiu que, porra, comparado ao Tico e ao Groucho, principalmente, ele não ficava para trás. Ele não poderia ser páreo para eles nas falas, né? Então ele tem uma outra versão, né? Como tudo relacionado aos irmãos Marx, tem a versão mais lógica e a mais fantasiosa, né? Dizem que teve lá um empresário teatral que deu calote neles, e quando eles estavam indo embora da cidade, o Harpo falou algo do tipo: tomara que você pegue, o teatro desse cara pegue fogo. E aí naquela noite pegou fogo o teatro do cara. É sério, essa é a versão fantasiosa. Aí os outros falaram que ele estava proibido de falar dali por diante, porque era perigoso ele falar. Eu acho que versão Hollywood, né? Eu acho mais plausível o anterior. Mas o fato é que eu acho que o personagem dele é muito bom, né? Muito bom. A persona dele, né? Em todos os filmes. Pois é, e complementa. É o meu preferido, tá? É o meu irmão Marx preferido, o Harpo. E acho que complementa o humor dos outros dois, porque se você pensar, o conjunto, né, do grupo é bastante completo, assim, porque você tem um humor sarcástico, né, irônico de diálogo, que é o do Groucho. Você tem um humor que é mais de caracterização e de, né, que é o do Tico, né, fazendo, porra, um italiano malandro, né. E você tem a pantomima, né, com o Harpo. E para quem não... Eu já teve uma época que eu, antes de conhecer a fundo os irmãos Marx e tal, antes de ver todos os filmes, não sei o quê, eu ficava nessa dúvida se o Harpo era realmente mudo ou se era só o personagem, né? E para quem nunca ouviu a voz dele, a gente traz aqui. Tem pouquíssimas gravações com a voz dele, mas eu descobri uma no YouTube. Vamos ouvir. One night I'm playing and I felt sick and I practically keeled off the stool. And she says, "Get that son of a bitch back on that stool, play." There was a couple of customers there. So again I fell off the stool. She says, "What the hell is the matter with him?" to one of the girls. Tá vendo, né? Essa é uma das poucas gravações que tem da voz do Harpo Marx. Tem um filme deles, eu acho que é o Room Service, né, que a Lucille Ball faz um pequeno papel. E aí, anos depois, ele tem um... Você me mandou o link, né? Você mandou pra nós o link, eu vi, achei sensacional aquele número. Eles imitando a cena do espelho lá do Diaba 4. É, bem legal, bem legal. É, muito bom aquela... né? E depois aparece qual é o nome dele? Désir Arnaz, o marido dela? Désir Arnaz, isso. Désir Arnaz, o marido dela, né? Aparece vestido de Groucho e mais um outro cara lá vestido do Tico. Muito... E o bigode do Groucho? Qual é a versão? Não sei, mas também foi mais ou menos na época. O que consta é que ele chegou extremamente atrasado num dia pro espetáculo, na época do teatro ainda, e não dava tempo de colocar o bigode postiço que ele usava em cena, então ele tascou lá uma graxa e dali ficou. O produtor, o empresário lá, o produtor daquela peça específica falou para ele que tinha ficado excelente, daí ele passou a adotar aquilo. Incorporou. Ele usaria esse até quase um dos últimos filmes lá, quando daí ele volta a ter um bigode natural. No Love Happy, né, no Loucos de Amor, ele tá com bigode natural, que eu nem considero um filme dos irmãos Marx. Depois a gente comenta um pouco, mas... E aí, seguindo agora, depois foram para Hollywood fazer os 3 últimos da Paramount, né? Isso. Os 4 Batutas. 4 Batutas, Os Gênios da Pelota e o Diaba 4, né? O primeiro de 31, 4 Batutas, Monkey Business. Gênios da Pelota, que é o Ross Feathers, de 32. E o Diaba 4, que é o Duck Soup, que é de 33, né? Interessante isso, né? Porque... entre Animal Crackers e o Duck Soup era tudo nome de animal, né? É mesmo. Né? Você tinha o Animal Crackers, aí você tem o Monkey Business, né? Negócio de macaco. Se bem que que Monkey Business também é meio uma expressão idiomática, né?
Esse eu achei um dos mais chatinhos, pra ser bem honesto. Você não Esse gostou, aí eu achei não? um dos mais chatinhos, o Monkey Business, Pô, eu sinceramente. gosto, cara. Eu já acho. Eu acho melhor do que os Galhofeiros. Ah, é? Ah, sim. E os Galhofeiros, sim. Eu já Mas acho. o Hotel da Fusarca eu acho bem bom também. Eu até gosto, assim. Gostei do Hotel da Fusarca. Agora, depois Gênios da Pelota, aí dá pra ver um crescimento, assim. Né? Já dá pra ver que é um filme diferente, né? Mas não, por acaso, a gente escolhe detalhar mais a partir daí, né? Falar, né? Destacar a partir dos Gênios da Pelota. Nesse Quatro Batutas é que o Zeppo assume esse papel do par romântico, né? Que vai ser o cara que vai ter uma mulher ali, que ele vai se envolver, né? Que é algo que também vai virar uma característica no resto dos filmes, né? E aqui, a partir dos Quatro Batutas, que eles se mudam para Hollywood, né? Ele é importante por causa disso, porque os outros dois filmes eles fizeram em Nova York, também com a Paramount, mas em Nova York. E Os Quatro Batutas você já vê aqui. Eu acho que antes do Gênios da Pelota, nos Quatro Batutas você já vê que é uma produção mais rebuscada, né? Se passa no transatlântico, né? Então os cenários são bem feitos, você tem a impressão de que, né? O que eu acho é que, assim, vendo uma série de filmes, né, como eu fiz pro podcast, assim, na sequência, você acaba pegando mais as piadas, porque muita coisa não tem uma tradução, né? Você tem que ver numa segunda vez para entender que a piada... É verdade, se perde muito com as legendas. Se perde muito né? na tradução, e às vezes ele está falando de alguma coisa que era a última do momento ali, né? Alguma coisa que estava em voga, ou de alguma notícia, ou de alguma personalidade que falou alguma coisa, eles estavam fazendo em cima. E aí eu comecei a sacar isso numa segunda vista dos filmes, né? E eu acho assim, às vezes se perde coisa até pela ruindade da tradução, cara. Com certeza. Por exemplo, naquele A Grande Loja, que é um dos últimos filmes, tem uma piada assim que eu fiz questão de voltar e ver como é que eles tinham traduzido, porque geralmente eu assisto com legenda em inglês, né? E aí a piada era o seguinte, chega no final do filme, o Groucho vira pra Margaret Dumont e fala assim, eu avisei pra você no primeiro rolo de filme que esse cara era um pilantra. Porque ele realmente fala, no início do filme ele fala, esse cara é um pilantra, não sei o quê. Aí no final, quando se comprova, ele fala, eu avisei no primeiro rolo. Quer dizer, ele faz uma piada de metalinguagem. Né? Aí o tradutor traduziu assim, eu avisei que esse cara era safado. Porque perdeu o rolo, ele podia ter colocado o rolo. Né? Não, e piadas também com duplo sentido em inglês, né? Palavras totalmente. Que o cara pode confundir, né? E muitas piadas são isso, né? Dos irmãos Marx. Muitas piadas são com duplo sentido em inglês. O Monkey Business, uma coisa que me incomoda é aquela sequência que eles estão tentando desembarcar do navio imitando o Maurice Chevalier. Sim. Eu acho bem chatinha aquela. Até porque também eu acho que cai nisso que vocês estão falando. É mais uma dessas piadas que daí fica ultrapassada. Porque quem vê o filme hoje não sabe quem era o Maurice Chevalier, o jeito dele não vai entender nada. Francesa. Não vai entender nada, entendeu? E eles são péssimos na imitação, nesse caso específico. Mas eu acho que a proposta era essa, propositalmente. Aí chega o Harpo com a porra de uma vitrolinha atrás, né? Aí canta perfeitamente, pô. Mas esse era o sentido da piada. Eu acho bom por causa disso. E essa coisa de metalinguagem também acontece nos Reis da Pelota, né? Que o pessoal tá cantando, tem uma parte musical, e ele fala, olha, vocês que estão vendo esse filme, vocês podem estar gostando, mas eu tô achando um lixo, eu vou embora. E ele meio que sai fora, assim. No contrário. Ele fala assim, não, eu sou obrigado a ficar aqui. Ao contrário, ele fala, eu sou obrigado a ficar aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem sair fora. I love good music. So do I. Let's get out of here. Sit down. I've got to stay here. But there's no reason why you folks shouldn't go out into the lobby till this thing blows over. Podem ir no lobby, né? Enquanto essa coisa não termina. Porque ele tá falando o Chico tá no piano, né? Tocando. Aí ele se dirige. Isso é uma coisa interessante do humor deles também, porque o Groucho Marx, ele é reconhecido como um dos primeiros comediantes a quebrar essa quarta parede, né? De chegar e falar com o público.
né? Não tem uma que você até mandou esses dias também, em que ele fala como é que nós vamos conseguir mostrar isso sem ferir o código Reis. Isso é no Irmãos Marx no circo, né? Porque tem uma cena que que a mulher bota o dinheiro assim no decote dela. Aí ele olha e vira para a câmera e fala: como é que a gente vai fazer isso sem quebrar, sem entrar em problemas com o código Reis, né? Que era o código de censura, né? There must be some way of getting that money without getting in trouble with the Hayes office. Will you walk on your hands? Silly boy, of course not. Como é que eu vou tirar esse dinheiro daí sem ter problemas com o código Reis? Quer dizer, tinha umas sacadas assim que... Agora, eu acho que tem uma coisa bem óbvia, que apesar de ser óbvio, tem que ser falado, né? E claro, quem conhece os filmes do Irmão Marx já sacou isso há muito tempo. Essa coisa anárquica deles, que eu acho que é o grande diferencial deles em relação a Chaplin, Keaton, que quando qualquer gag nos filmes do Chaplin ou do Keaton ou do Harold Lloyd ou o que seja, tem uma relação de causa e efeito com o que vem antes e o que vai acontecer depois, né? Ali não, do nada eles tacam alguma coisa em alguém, eles do nada, sem razão aparente nenhuma. É como se realmente rompesse completamente com qualquer estrutura de roteiro e narrativo, pelo menos na aparência. A gente sabe que não era isso, era tudo muito bem ensaiado e tal. Parece que é um nonsense, é ofender por ofender, né? Não tem é simplesmente porque é contra o establishment. Exatamente, mas é isso que eu queria só complementar, que na base disso tudo tá essa razão de ser dessa anarquia deles, né? Que é ser contra todo o sistema, é meio perna longa, todas as convenções sociais, né? Então você tem toda aquela etiqueta do teatro de ópera, vamos derrubar isso tudo, né? Você tem de um restaurante fino, de um navio de cruzeiro, de um hotel de luxo, ou de uma universidade, como no Gênio da Pelota. Vamos... aqueles discursos pomposos, tá? Vamos, governo, depois lá até com os militares, né? No Diabo 4 tem no final do filme lá quando, né, tem a guerra, tem os líderes, né, o governo, enfim. Quebrar qualquer tipo de convenção e... Eu acho que no início dos Gênios da Pelota, a música que o Groucho canta é bem isso aí, já dá o ritmo deles, né? Que a música, o refrão da música, ele fala assim, o que quer que seja e quem quer que tenha tido a ideia, eu sou do contra. I'm against it, entendeu? Então é bem isso, é ser do contra porque porque não respeita, né? É legal isso, eles fazem uma crítica a essas coisas que são consideradas pomposas, cheias de... Como você falou, né? Cheio de etiqueta, né? Você tem que se comportar assim, que muitas vezes, na maioria das vezes, são coisas ridículas, assim, né? São convenções ridículas. Não, é isso que muita gente fala e eu concordo, né? Muitas vezes eles falam o que todo mundo teria vontade de falar ou fazer em algumas situações e evidentemente que nunca teria coragem, né? Você vê uma mulher lá cheia de peles e joias num jantar fino e tal, tirar um sarro, né, com ela, fazer cair a peruca, essas coisas todas assim. Eu acho que outro aspecto também que não tem muito nesses outros comediantes é esse lado mais picante, né? Esses trocadilhos sexuais bem que o Groucho faz muito, né? Bem sacaninha. Por exemplo, nesse filme, né? Os Gênios da Pelota, que é um filme de 32, né? Portanto, antes de 34, aquela era chamada pre-code, né? Antes do Código Reis. Pô, isso era bem direto, essas paradas, né? Tem, por exemplo, um diálogo lá que ele fala com o Zeppel, que está interpretando o filho dele, né? Ele é o professor, reitor, que chega para salvar a universidade, né? Não dá para entender isso como alguém deposita confiança no cara que chega lá e destrói tudo. Mas ele chega e fala assim pro Zeppel: tô com vergonha de você, você tá repetindo a faculdade, porra, na sua época eu já tinha repetido, sendo reprovado em 3 faculdades e tinha saído com 3 viúvas, né? Como se o cara só tá se envolvendo com uma, ele já tinha se envolvido com 3 na idade dele e tal. Dad,
Let me congratulate you. I'm proud to be your son. My boy, you took the words right out of my mouth. I'm ashamed to be your father. You're a disgrace to our family name of Wagstaff, if such a thing is possible. What's all this talk I hear about you fooling around with a college widow? No wonder you can't get out of college. 12 years in one college. I went to 3 colleges in 12 years and fooled around with 3 college widows. Mas isso eu acho que também é outra característica de todos os filmes, que é o seguinte, eles começam a despejar os nonsense deles e o interlocutor, certinho, parece que não percebe, ou finge que não percebe e continua vai embora. Faz uma cara principalmente quando principalmente quando é a Margaret Dumont, ela continua falando, ele manda lá uma coisa nada a ver e a mulher continua falando sério. Eu vi não sei onde que ela realmente às vezes não pegava a piada, né? E isso tem quem diga isso e tem quem diga que na verdade não, é que era o jeito dela mesma, mas ela não era nenhuma boba, já estava desde da virada do século e dizem no meio artístico. Que ela, né, como o que você comentou aí, que a característica de cada um dos personagens, né, é bom a gente dizer, né, claro, de filme em filme, os irmãos Marx eles têm personagens diferentes, mas é tipo o Clint Eastwood na trilogia dos dólares, né? São o mesmo personagem, só muda de nome. A mesma persona. Né? Tem as mesmas características, mas dizem que ela também era como eles, né? A personagem dela era bem como ela era na vida real, né? Uma mulher mais séria e de classe rica, né? De classe alta fina, e tal. Então, mulher fina e tal. Então ela cai muito bem ali. Ela não é nenhuma grande atriz, mas ela cai muito bem naquele personagem ali, né? E é engraçado que às vezes você vê claramente que ela tá rindo da piada do Groucho, assim. Ela tá se segurando, pro lado. Verdade. Mas ela é uma boa escada, né? Ela funciona bem, né, com o Groucho, né? Agora, o Diaba 4, hein? O que vocês acham? Eu já acho, assim, o primeiro dos grandes 3 filmes dele, né? Acho que os 3 filmes em sequência que a gente pode falar, o Diaba 4, A Noite na Ópera e Um Dia nas Corridas, né? Esse ainda, o Diaba 4 é o último da Paramount, né? Eu gosto do Diaba 4, mas não é o meu preferido. Ele não é meu preferido também, mas eu já acho assim, ele funciona muito bem, principalmente porque a gente foge, né, do que vai ter um pouco nos outros filmes, que é aquela coisa do romance, que a gente não está interessado, que é às vezes um número musical que não envolve nenhum dos irmãos, né, um outro personagem lá que está cantando, aí para a mulher que também está cantando. Pô, essas partes, cara, eu vou fazer uma confissão, eu sempre dou um fast forward, sempre passo. São chatinhas mesmo. O ritmo desse é mais dinâmico, né? Mais louco, né? O ritmo é louco. E uma piada atrás da outra. É o Léo Macario, que é um diretor que eu gosto bastante, né? Também, né? Um diretor que é acostumado com comédia, né, cara? Pois é. Esse é um ponto importante, né? Que faz desses filmes, a partir do Diaba 4, filmes de mais peso mesmo. Grandes diretores, né? O Léo Macario e depois do Sam Wood, principalmente, né? Eu acho que isso realmente fez a diferença, né? Com certeza. Agora, o Diaba 4 tem cenas memoráveis, né? Tem. Principalmente aquela do espelho, né? Que tá o Harpo com o Groucho, né? O Harpo fantasiado de Groucho também, né? Eu tenho a impressão que essas cenas do Diaba 4, algumas até influenciaram de coisa de desenho animado, né? Muita coisa do Pernalonga tem essa coisa de espelho, dos irmãos Marx. O próprio jeito do Pernalonga, às vezes, me remete um pouco ao Groucho, é muito engraçado, né? Umas gags de desenho animado parece que já estavam presentes, né, no formato dessa coisa dos irmãos Marx. Mas isso aí, cara, com certeza, cara. Se você olhar o personagem do Harpo, ele é praticamente um personagem de desenho animado, cara, que ele faz coisas que desafiam a lógica, né? E a física, né? Então, porra, o cara tá sempre tirando alguma coisa absurda daquele casaco de capa de chuva dele. Mas isso aí não tem a menor dúvida, né, Pedro? Não só o Pernalonga e sua turma, como muitos outros comediantes de todas as épocas e países. Você gosta ou não, mas você vê ali claramente
Trapalhões. Ah, com certeza. Trapalhões foram influenciados pelos irmãos Marx. Com Totalmente. E isso é uma daquelas coisas que dá uma certa tristeza, porque, querendo ou não, hoje em dia você encontra muita gente jovem que já sequer escutou falar de irmãos Marx. Sim. Pois é. Não é como, por exemplo, você falar sobre Hitchcock ou sobre E o Vento Levou, que pelo menos a pessoa pode até não curtir muito filme antigo, mas já ouviu falar. Sim, agora, sim. Irmãos Marx já é um pouquinho anterior, então já... Só pra ficar no mundo da comédia aí, o Gordo e o Magro e os Três Patetas, eu acho que mundialmente são muito mais famosos do que os irmãos Marx. É verdade. É verdade. E eu não sei se... Acho que eles são equivalentes, pô. O Gordo e o Magro tem coisas excepcionais, excelentes, os Três Patetas também. Mas eu acho que é isso aí, os irmãos Marx tinham que ser mais conhecidos também, né? Mas o fato é que no cinema, talvez a carreira deles foi curta, né? Foi curta. Assim, a carreira de bons filmes, de verdade, não foi uma carreira muito extensa. Eu acho que eles devem ter sido muito mais fenomenais no teatro, né? Isso a gente não vai ter como conferir nunca, Pois é. Infelizmente. É verdade. Mas, né, já agradeço por eles terem feito filmes, porque também Sim, se não fosse claro. isso, a gente nunca ia saber, né? Claro. Você imagina quantos artistas de vaudeville lá, de repente, que não fizeram a migração para o cinema, que a gente não vai saber, né? De repente, pessoas ótimos artistas que a gente não vai ter conhecimento, né? Essa cena, voltando a falar de cenas aí, tem outras cenas ali nesse filme que eu acho muito boas, né? Aquela que o Groucho Marx, ele faz meio que uma reunião lá no gabinete dele, que nego começa a botar um monte de problema e ele vai resolvendo com as coisas mais absurdas. The Department of Labor wishes to report that the workers of Fredonia are demanding shorter hours. Very well, we'll give them shorter hours. We'll start by cutting their lunch hour to 20 minutes. Tipo, os trabalhadores de Fredonia estão demandando horas mais curtas de trabalho. Aí ele fala, tá bom, a gente vai começar então cortando 20 minutos do almoço deles. Próximo. Olha aqui, os governantes atuais que o nosso Temer não escute. Pois é, cara, é um negócio bastante atual, né? Porque tem coisas atuais que são tão nonsense, né, que poderiam ser... A premissa do filme é original exemplo. também, né? De todos os filmes, né? A premissa do Diaba 4 é uma coisa absurda e tal, mas eu acho muito, muito criativo. O fato deles fazerem um hino, né, do país e ser parecido com o dos Estados Unidos, né? Totalmente, né? Land of the Free. Não, Fredonia, Land of the Free, porra. Enfim, é interessante que essas coisas passavam, né? Agora, o Diaba 4, ele foi ganhando, né, um status de grande filme, uma importância depois, né? Porque na época ele foi um fracasso, né? Foi um fracasso e quase acabou com a carreira deles no cinema, né? O Zeppo decidiu sair, né? Não fazer mais filmes, esse é o último filme dele. O Groucho ameaçou sair também, então ia só continuar sendo o Harpo e o Chico. E só que aí teve um evento, né, importante, de novo o Chico, né, com a influência dele, parece que ele estava jogando bridge com o Irving Thalberg, que era o cabeça, um dos chefes da produção da MGM, né? E o Thalberg falou pro Chico, porra, o último filme de vocês bombou e tal, mas eu gosto do humor de vocês, acho que vocês dariam muito certo na MGM, na Metro e tal. E aí convenceu eles, né, a ir pra Metro Goldwyn Mayer. Na verdade eles já tinham encerrado o contrato da Paramount. Sim. Eles ficaram meio à deriva, né? Eles ficaram à deriva durante mais de um ano. Foi o ano de 34 em que não saiu filme nenhum. Isso. E eles estavam realmente na pior. Só que o Chico, ele botou uma amarra aí quando o Thalberg veio perguntar: nós estamos entre contratos, aquela coisa, sim, né? Claro, né? Uma pausa entre contratos. De negociação, né? Claro, para dar uma levantada na bola. Ele era um bom negociador, né? Agora tem uma história famosa deles com o Thalberg,
que é o seguinte, parece que o Thalberg combinou com eles, tá bom, vem lá pro estúdio, vem no meu gabinete lá, às 11 horas da manhã, no dia tal, que a gente conversa e tal. Aí eles foram pra lá, porra, cadê do Thalberg aparecer? Deu meio-dia, ele não aparecia. 13 horas não aparecia. Eles ficaram o dia inteiro lá e só falando com a secretária e falando, não, tá ocupado ele, porque ele tinha outros escritórios ali perto, né, de outras produções que ele estava tocando, então ele ficava indo para lá e para cá. Aí acabou que passou o dia todo e eles não conseguiram falar com o Thalberg. Aí no final do dia a mulher falou, não, volta amanhã que ele vai estar aí, não sei o quê. Aí voltaram no dia seguinte. Aí a mesma coisa. O cara não aparecia. O pouco que ele apareceu, o Grosso deu uma esculachada nele e falou, porra, a gente também, né, tem coisa para fazer, não dá para ficar esperando aqui, não sei o quê. Aí ele, não, tudo bem, volta no terceiro dia. Aí no terceiro dia eles voltaram e de novo o cara se atrasou. Aí o que eles fizeram? Eles, sacanamente, eles trancaram o escritório, né? Aí pediram eles botaram comida, móveis, né, atrás das botaram portas. móveis atrás da porta e pediram, acho que comida, batata lá pro... Batata. E aí eles pegaram as batatas, botaram num não sei onde, lá no espeto, acho que de lareira, né, sei lá. Tiraram a roupa, ficaram peladões, acenderam a lareira. Acampados. Como se tivesse acampados no escritório. Isso, ficaram assando as batatas. Aí o cara chegou, viu aquela porra, né? Você viu, o cara, um dos caras mais temidos de Hollywood, porra. Que nessa época o cara super respeitado, mas parece que ele adorou, né? E nunca mais ele se atrasou no encontro com eles. O Thalberg foi muito importante para eles, né? Porque ele mostrou para eles quais eram os defeitos, né, dos filmes dele na Paramount. Viu que eles tinham talento, evidentemente, mas que tinha que dar um lustro naquilo tudo, né? Um lustro que só ele, Thalberg e a MGM poderiam dar, inclusive também e principalmente na questão de plot, né, de ter uma história um pouco mais convincente e tal, não serem meros veículos assim. E uma coisa que não sei se foi o Thalberg que propôs para daí o primeiro filme do contrato, que era Uma Noite na Ópera, né, o que a gente vai começar a falar agora, foi que eles reunissem várias piadas, né, que eles consideravam adequadas. Inclusive tinha um sujeito lá que escrevia as piadas, né? Eles pegaram as gags do roteiro, né? Não, mas tinha um cara que era contratado, um cara que ficava escrevendo em casa, na banheira e tal. Agora me falhou o nome desse sujeito aí, mas esse cara, ele escrevia as piadas e tal. Enfim, eles reuniram as que eles consideravam melhores e o Thalberg sugeriu que eles saíssem em turnê, em apresentações, né, de teatro aí. Então eles fizeram uma turnê, eu acho que em 4 cidades, com essas piadas. Eles tinham todo um esquema ali de avaliação, se funcionava, se não funcionava. Se não funcionava de jeito nenhum, eles cortavam. Se o pessoal demorava para rir, eles davam uma aprimorada para vir o riso mais rápido. Enfim, eles testaram o que ia funcionar antes de filmar, de fechar, né, o roteiro, né, de Uma Noite na Ópera. Isso garantiu um filme bem mais engraçado. Assim. Para mim é o meu predileto, já digo logo. É o meu também. O meu predileto, eu fico entre esse e o Um Dia nas Corridas, né? Mas eu acho esse aqui excepcional, né? Tem as cenas, porra, icônicas, algumas cenas mais famosas da filmografia deles, né? Aquela do quarto, onde eles vão enfiando da cabine. Do transatlântico, eles vão enfiando gente, vai entrando uma porrada de gente, né? Aquilo... Então, essa cena foi uma das que mais se beneficiou desses testes, né, que eles fizeram antes, porque nas primeiras apresentações eles tinham lá um medidor de risos, assim, até isso, assim, esse até para dar tempo pro pessoal rir, né? Não tava funcionando. Então eles foram ao longo das apresentações diminuindo o tamanho do espaço e aumentando a quantidade de pessoas que entravam. E aí até que chegaram numa situação ideal, assim, de graça, né? Mas aquela sequência é fenomenal. Ela começa boa já antes, né? Quando eles fazem o pedido. Two hot boiled eggs. And 2 hot boiled eggs. Have you got any stewed prunes? Yes, sir.
Well, give him some black coffee. That'll sober him up. And 2 hard-boiled eggs. And 2 hard-boiled eggs. It's either foggy out or make that 12 more hard-boiled eggs. E tem também a cena do contrato, né, que é até anterior dentro do filme, da cabine, eu acho. Aquela do contrato eu acho fora de série. Também é fenomenal, que eles ficam rasgando o contrato, né, até ficar só a assinatura, né? Hey, wait. What does this say here, this thing here? Oh, that's the usual clause. That's in every contract. That just says, if any of the parties participating in this contract are shown not to be in their right mind, the entire agreement is automatically nullified. Well, I don't know. It's all right. That's in every contract. That's what they call a sanity clause. You can't fool me. There ain't no sanity clause. E tem várias, ótimas. Tem aquelas mais pro final. Pô, aquela cena que eles ficam enrolando o cara com cama. Lembra? Mudando que eles os móveis ficam mudando a cama de um quarto pro outro. O cara fica enlouquecendo. E aí o cara pergunta, mas o que essa cama tá fazendo aqui? Aí o Groucho responde, eu não vejo ela fazendo nada, né? Porque a cama tá parada lá no chão. Hey, you, Cunning! What became of that 4th bed? What are you referring to, Colonel? The last time I was in this room, there were 4 beds here. Please, I'm not interested in your private life, Henderson. Oh. Say, what's that bed doing here? I don't see it doing anything. Aí o cara, mas não tinha 3 camas aqui, agora só tem 2. Ele, por favor, não quero saber da sua vida particular. A cada merda que o cara fala, ele tinha uma tirada. Muito bom, cara. E assim, essa coisa do Thalberg formatar o estilo deles ali, né, dá uma amenizada e eu acho que se você reparar, ele criou meio que um modelo que em todos os filmes da MGM, que são muitos, né? Praticamente todos a partir de agora, só o Room Service e o Loucos de Amor, que não são da MGM. São da RKO? O Room Service é da RKO, o Loucos de Amor é da United Artists, mas o resto daqui pra frente é tudo MGM. Ele criou um padrão, cara, que você pode ver que é até meio chatinho falar isso, que é formulaico, né? Os filmes são praticamente a mesma coisa. Então tem um casal em apuros que precisa de ajuda e eles contratam alguém, que geralmente é o Groucho, né? E o homem do casal tem um amigo, que geralmente é o Chico, e o Chico tem o sócio, que é o Harpo. Então o Groucho chega na situação e o Chico e o Harpo estão ali para ajudar, e os 3 acabam se juntando e resolvendo os problemas do casal, né? Aí tem sempre os vilões fortes, né? Gente que está querendo sabotar o empreendimento lá desse casal. Uhum. Sim. Nesses 2 principais ali que é o Noite na Ópera e Um Dia nas Corridas, aquele Alan Jones, ele meio que substituiu o que antes era o Zeppo, né? O papel do Zeppo. O Zeppo, na verdade, nunca entrou de cabeça na coisa, né? Ele já parecia um estranho ali. Ele escreveu uma carta depois do Diaba 4, né, pro Groucho, explicando, né, as razões dele, que ele só tinha ficado até ali, aquele momento, porque ele sabia que os irmãos queriam, mas que não... ele não estava à vontade naquele papelzinho sempre dele. Não estava, ele sabia que diziam que ele era o mais engraçado por trás das câmeras. Mas isso não aparece na tela. Não aparece na tela, realmente, mas ele me parece sempre bem sem sal. Eu acho que ficou melhor sem ele. Não, ele não faz falta, né? Mas diziam que ele era engraçado porque ele era o caçula, então ele teve a oportunidade de observar todos os irmãos, né, fazendo o seu coisa. Inclusive no Animal Crackers, isso eu não sabia, cara. Eu já vi esse filme algumas vezes, nunca percebi isso. Mas tem uma cena no Animal Crackers, lá nos Galhofeiros, que é a cena onde roubam lá a pintura, o quadro, e as luzes acabam. Pago. Aí fica o Groucho e a Margaret Dumont meio que na penumbra. E ali não é o Groucho Marx, é o Zeppo. O Zeppo que está se fingindo de Groucho, porque o Groucho Marx
teve doente, alguma coisa assim, não pôde participar das filmagens. E aí o Zeppo falou, não, deixa que eu não precisa adiar, não, deixa que eu imito ele. E, porra, provavelmente perfeito, nem a Margaret Dumont percebeu. Talvez. Aí por isso que aquela cena no escuro, né? Pra não dar muito na cara assim, mas você não percebe, eu não percebo. Mas o que vocês acham de um dia nas corridas, hein? Você não acha equivalente? Eu gosto. Uma Noite na Hora? Não, equivalente não. Eu também não acho. Equivalente também não acho. Mas eu gosto bastante. Ele é bom, mas dá pra ver que deu uma queda, e a queda tem uma justificativa, né? Que todo mundo talvez saiba, que é o fato de o Thalberg ter falecido logo no início das filmagens. Eu acho que foi mais doente, final, né? Pneumonia. Ele não chegou a ver o filme pronto, né? Ele não viu o filme pronto, mas foi com 3 semanas ele já ficou doente de filmagem. E ele, a presença dele, né, em cima, dando pitaco o tempo todo, fez falta, né? A ausência dele, no caso, né, fez falta. Eles acusaram o golpe, né? Eles disseram que daí por diante, o Groucho chegou a dizer que perdeu o interesse por fazer filmes depois da morte do Thalberg, né? O Groucho respeitava muito ele, né? Eles todos, né, adoraram esse curto período aí de convivência com Thalberg. Mas é um bom filme também, tem também cenas memoráveis, né? Aquela cena do ele vendendo livro. Vendendo os livros, né? Você tem que ter o programa das corridas, você tem que ter o manual e o manual do manual. Eu acho que eu já vi esse cavalo no meu exame de vista. What's this? That's the horse. How'd he get in here? Get your ice cream, Footsie ice cream. ZVBXRPL. I had that same horse when I had my eyes examined. Hey, ice cream. What about this optical illusion you just slipped me? I don't understand it. Well, that's not the real name of the horse. That's the name of the horse in code. Look in your code book. Muito bom aquela porra. Tem outras cenas também, cara. Tem um Animal Cracker latino. Tem. Chamar o Harpo pra caçar o cachorro aí, né? E o Harpo tocando harpa, hein? Oxe, incrível, hein? Dizem que ele foi autodidata, né? O Harpo não chegou a fazer aula ele aprendeu sozinho, diz que ele tocava errado. A mãe e a avó tocavam harpa, né? E parece que ele tocava 5 instrumentos, cara. Ele era... Diz que a harpa ele tocava no jeito errado, assim, ele tem um ombro certo para apoiar, ele apoiava no outro ombro, mas diz que ele chegou a ser respeitado como solista de harpa mesmo. Ele dava show, cara, ele dava concerto de harpa, sabia? Acho que ele tocava um repertório que eu nunca vi ninguém tocar em harpa, né? Porque você tem essa coisa dos pedais para mudar a tonalidade e tal, né? E aí é complicado você, por exemplo, até aquele filme os Donos da Pelota, né? Que tem um tema que percorre o filme, né? Um tema musical que percorre o filme. Aquele tema tem bastante modulações. Eu queria até ver ele mexendo, né? Nunca apareceu os pés dele nos filmes tocando, porque aí eu veria como é que ele muda ali a afinação. Eu nem sabia que harpa tinha pedal, cara. Tem uns 3 pedais. Esse tema que você fala é aquela Everybody Says I Love You, né? Isso, Everybody Says I Love You. Aliás, até chega a ser meio chatinho, porque toca o tempo todo, né? O tempo todo, o filme em cima do... o tema do filme. Em cima desse tema. Everyone says I love you. The cop on the corner and the burglar too. The preacher in the pulpit and the man in the pew says I love you. Me lembrou até um filme justamente com o Chevalier lá, o Love Me Tonight, que fica o filme inteiro tocando a música, aí aquela coisa, né? Toca, parece que o apito da fábrica faz aquele barulho, aquela música também. O pato, tem um pato. O pato, ele canta numa canoa pra mulher, né? O Groucho canta. Essa cena é muito boa. Muito boa. Essa cena eu lembro do risada. Né? Mas
Uma cena que eu gosto muito desse aqui, no Dia nas Corridas, é a cena que eles tocam o zaralho num exame que eles vão fazer um exame na Margaret Dumont. Levanta a perna da mulher, assim. Deve ter sofrido. Aquela coisa de levantar a perna, de pegar o braço da pessoa pra segurar a perna dele. Aquilo também. O tempo todo aquilo ali, cara. Ele faz aquilo com uma facilidade, assim. Com uma facilidade. Às vezes me dá a impressão que o outro ator não sabe. Ele faz de sacana, né? Ele faz de sacanagem mesmo. Né? Se fosse improviso mesmo. Ele faz com todo mundo. Ele faz com o Groucho, ele faz com o Tico. Ele faz, o que aparecer na frente, ele bota. Segura minha perna aí. Não tem sentido nenhum aquela porra. Tipo, segura minha perna. Não é essa, cara. O cara era um gênio. Que bosta, né? Era um gênio. Essa aí, só ninguém sabe de onde ele tirou, né, cara? Não, e todos eram músicos, né? E todos eram músicos. Isso é uma coisa aí, como o Alexandre já comentou, né? Que os caras no teatro vaudeville, os caras eram meio que obrigados a ser dinâmicos, né? A saber um pouco de música, a fazer piada física, a fazer diálogo também, né? A trabalhar com diálogo. O Groucho cantava, ele fez aula de canto, eu não sei se era tenor. E tocava violão também, né? O violãozinho que ele toca ali em cima do barco, ele tá mandando bem também, né? Tá. Você vê que... Porque aí eu fico sacando, né? As posições, ele realmente tá tocando, né? Não é que nem um filme você que é do ramo, você consegue perceber, né? Eu fico sacando, E piano e tal, eles tocam mesmo, né? Eles tocam pra valer. Agora, esse aqui, como o Alexandre falou, né? De novo foi dirigido pelo Sam Wood, né? Dirigiu os dois ali, Dirigiu os dois, né? Esses dois primeiros na MGM. E parece que o Groucho não gostava muito do Sam Wood, que ele não era um diretor de comédias, né? O Sam Wood fez dramas, fez Ídolo, Amante e Herói, fez Por Quem Se Nos Dobram. Então ele não era muito íntimo da comédia, né? E parece que tem uma história aí que também o pessoal não sabe se é verdade ou não, mas que num determinado momento o Sam Wood teria se virado pro Groucho e falado assim, realmente você não consegue fazer um ator a partir de argila, né? E aí o Groucho teria respondido para ele, e você não consegue fazer um diretor da madeira. You can't make a director out of wood, né? O trocadilho com o nome dele. Até na vida real o cara mandava bem. E tem uma história do Salvador Dalí, você sabe dessa história ou não? Não, que ele teria mandado um argumento nunca filmado em 36, logo depois de Uma Noite na Ópera, né? E pra eles, aí pra fazer o merchan do próprio argumento, que nunca foi filmado, claro, ele mandou pro arpa uma harpa com arame farpado em vez de cordas, né? Acho que seria usado no filme. Bem mas sinistro. Mas aí, sabe o que eu acho também, quando eu li essa história? Porque o Salvador Dalí era aquele cara que sempre queria estar na crista da onda, né? Então, em 35, eles tinham acabado de sair Uma Noite na Ópera, eles estavam no auge, né? Os irmãos Marx. E eu acho que ele quis aproveitar, né? Surfar em cima do sucesso dos caras. Né? Provavelmente, né? O outro problema do Dia nas Corridas, eu acho que são os roteiristas, né? Que não eram o Kaufman e o outro lá, que eram... Riskin. Né, que eram os preferidos, né? Eles arrumaram lá outros 3 que nunca tinham trabalhado com os irmãos, então também acho que isso fez falta. Pode ser, mas eu ainda gosto muito do Dia nas Corridas, cara, acho muito bom também. Não, tem coisas muito boas. Aquele final totalmente desenho animado, né, deles fazendo tudo pra corrida não começar, né? Eles mudam a pista de lugar, os cavalos saem pelo lugar errado, e botam um sabão embaixo da cela, né? Abre o estacionamento para chamar os carros. Um negócio totalmente absurdo e ninguém pega os caras. Né? Funciona. Muito engraçado. Bom, mas depois desse filme aí, vocês têm mais alguma coisa para falar dele, não? Não. Depois desse filme aí, acho que eles nunca mais foram os mesmos, né? Até acho que fez muita falta realmente a ausência do
do Irving Thalber, né? Logo depois eles foram emprestados para a RKO, né? Para fazer esse room service, que eu acho que você chegou a ver, Pedro. O Alexandre acho que não viu. Não vi. Não também. É um filme assim... Por conta do Bonifácio. Por conta do Bonifácio. Os nomes em português são os melhores. Bem datados, né? Mas todos assim, eles, né? Todos eles, né? É um filme assim bem esquecível, justamente porque é adaptado de uma peça que não tinha nada a ver com o humor deles, né? Assim, falta diálogos melhores pro Groucho, né? Ele tem muito diálogo normal assim, que não tá fazendo piada nenhuma. Falta um certo timing, falta aquela coisa aquela anarquia deles, né? De tocar o terror em tudo e tal. Falta os diálogos picantes. Não tem nem um número musical no filme. Não tem nem o Harpo tocando a harpa e nem o Chico tocando piano. Tem uma cena boazinha que é uma hora lá que eles pedem comida no quarto, né? Pedem um room service e chega a comida e eles começam a comer meio que alucinadamente. Mas é a única piada boa. Tem umas coisinhas interessantes que, como o Alexandre falou, tem a Lucille Ball, né? Depois vai fazer muito sucesso. Deixa eu só fazer uma TV interrupção. Também. E tem a Ann Miller, só para concluir, tem aquela Ann Miller que fez musicais também, né, com Gene Kelly e tal. Mas fala. Deixa eu fazer uma interrupção, porque tem uma coisa que a gente esqueceu de comentar, óbvia também, mas que se você hoje falar o título dos dois principais filmes ali, né, A Night at the Opera e A Day at the Races, as gerações mais novas vão reconhecer o que ali, sim, né? Queen. O título dos dois álbuns, talvez, álbuns do Queen. Dentre os mais importantes do Queen, né? É verdade. Tiveram esse nome por causa dos filmes, né? Consta que a banda, durante a época que estava gravando o A Night at the Opera e ainda não havia um título, eles assistiram no estúdio, uma certa noite lá, eles assistiram Uma Noite na Ópera dos irmãos Marx e resolveram dar esse título ao álbum que eles estavam gravando. E o seguinte foi A Day at the Races. Mano, faltou só A Night em Casablanca, podia ser um terceiro álbum. Hotel da Fusarca, já pensou? Imagina se traduzissem os nomes dos álbuns, né, pro Brasil, ia ser foda também. Mas depois desse, por conta do Bonifácio aí, eles voltam pra MGM, onde eles fazem Os Irmãos Marx no Circo, em 1939, At the Circus, que é legal, eu acho legal o filme. É legalzinho. Tá no nível dos outros dois, mas é legalzinho. O seguinte foi o Go West, que aqui no Brasil chamou No Tempo do Onça, 1940. Outro título antigaço, né? Tempo do Onça, muito antigo. No Tempo do Onça, no Tempo do Onça mesmo esse título. Mas é um faroeste comédia, né? Algo até um pouco difícil de ver, né? Que se passa no oeste. Tem uma cena que eu acho ótima também, que é a cena final. Não sei se o Pedro viu, o Alexandre viu esse filme, né? Que eles começam a desmontar o trem, porque eles precisam de madeira para botar na caldeira lá do trem. E é uma perseguição, né? Antes de Operação França, eles já botaram ali a perseguição de trem com carro, né? Que os bandidos estão de carro para chegar lá Tem um motivo besta que eles têm que chegar antes lá para assinar um contrato, não sei o quê. E eles vão de trem, né? E aí, porra, o trem acaba a madeira do trem, eles começam a desmontar o trem, mano. Naquele ritmo deles. Começa a destruir o trem pra botar na caldeira lá e... É engraçado aquela cena. Tem outras cenas boas também dentro de um salão lá. Eu gosto desse filme, acho legal. Aí depois eles fizeram um filme que é bem fraquinho, chamado Casa Maluca, no Brasil. Chamou também A Grande Loja, The Big Store, de 41. Esse é bem fraco. Pô, mas até aí, bem ou mal, eles estavam ainda mantendo uma média de um filme por ano, né? Sim. 37, 38, 39, 40, 41. E aí veio a Segunda Guerra, deu uma pausa. Uma bela de uma pausa, né? Bela de uma pausa. E eu acho que só voltaram porque realmente estavam precisando de grana mesmo. De grana. Aí eles voltaram em 46, né? Uma Noite em Casablanca. Que eu acho filme legal também, cara. Um filme bem digno. E tem as tiradas engraçadas. Você viu esse? Vi um tempo atrás. Vi um tempão. Eu não revi agora nessa leva pra fazer o podcast.
Eu vi esse e o Copacabana muito tempo atrás. Nessa altura do campeonato, só com o Groucho, né? Essa altura do campeonato, eles já estavam beirando 60 anos, né? O Chico já estava com quase 60 mesmo, os outros um pouco menos, mas já estavam desgastados para aquele tipo de humor físico e tudo, né? Estão bem envelhecidos, né? Uma Noite em Casablanca acho que já vale só pelo fato de ser uma paródia, né? De Casablanca, né? Casablanca. Tem mais o background, né, que eles usam, assim, não tem tanta paródia, mas é interessante, né? Tem um café lá que faz parte do hotel, né? E o Groucho é chamado para ser o gerente do hotel de novo, né? Acho que não aprenderam muito com o hotel da Fusarca, né? Chamaram o cara para gerenciar o hotel. Fusarca, outro nomezinho safado. E tem uma cena muito boa nessa aí, cara, que eu acho engraçado, que é bem o tipo de comédia deles, do absurdo, né? Que isso nunca ia funcionar, evidentemente, na vida real. Que é os nazistas, eles estão se preparando para sair do hotel, fugir. E aí o chefe deles lá, que é até o Sig Hillman, né? Que é um ator que faz alguns filmes deles, ele está tentando fazer as malas, né? E os caras, os irmãos Marx estão dentro do quarto e tipo sumindo com as roupas, mudando de lugar. Ali é sensacional. Virando de cabeça a mala do cara, o cara vai abrir a gaveta, a roupa cai no chão, os caras ficam loucos. Entra no armário e sai do armário. Entra no armário, aí sai, né, dentro de o cara pega um terno pra tirar do armário, você vê que tem o Groucho dentro, assim, andando dentro do terno, entendeu? Tem umas besteiradas nesse sentido que são muito legais, eu acho. São engraçadas. E aí depois o Loucos de Amor. Depois Loucos de Amor, que também é um filme bem ruinzinho. É baseado numa história do próprio Harpo Marx. É praticamente um filme do Harpo Marx com um pouco de Chico Marx e uma pitada de Groucho Marx. Porque eu acho que o Groucho Marx aparece em 1 ou 2 cenas, sei lá. É bem assim, acho que eles nem aparecem juntos, se não me falha a memória. Esse eu não revi, mas vi há muito tempo atrás. Acho que a única coisa relevante é que tem uma ponta da Marilyn Monroe nesse filme, né? Da Marilyn Monroe, um dos primeiros filmes, acho que é o 5º ou 6º filme da Marilyn Monroe. Antes dela fazer O Segredo das Joias, né, do John Huston. Ela tem uma cena com o Groucho, né? E o Groucho não está caracterizado com aquela tintura, né? Ele está com bigode de verdade e tal, com óculos e tal, com charuto e tal, mas não é pintado, né? E não é um filme bom, não vale a pena ver, né? Em 59 eles fazem a última aparição em vídeo, em filme, que seja, né? Que é um sketch para TV numa série chamada General Electric Theater, que é a última vez que eles aparecem juntos, né? Mas depois do Loucos de Amor, a carreira deles é mais de fazer ponta em filme. O Groucho fez várias, né? E o Groucho é que vai ficar mais ativo porque ele vai fazer um programa de televisão chamado You Bet Your Life, que dura aí uns 11 anos, de 50 a 61, que é um quiz show com convidados, né? Pessoas normais do público e tal. E que ele fica lá, né, fazendo as piadas dele. Algumas são ensaiadas, outras são improvisadas. Nos anos 60 morrem, né, os dois mais velhos, né, o Chico em 61. O primeiro a morrer é o... Mas antes, né, em 74... Antes não, né, depois. Em 74 eles ganham um Oscar, né, honorário. Sim. Que o Groucho que vai receber das mãos do Jack Lemmon. Mas realmente, em 61... O primeiro a morrer é o Chico, né, com 74 anos. Era o mais velho, né, também, vivo. O Harpo morre aos 75 anos, em 64. Coração, né? Coração. Cada um morreu de uma coisa, né? O Groucho, ele morre em... Antes morreu 77. O Gumo, né? O Gumo morreu em 77, o Gumo morreu em 77 abril. Também, em abril. E o Groucho em agosto. E tem uma história, não sei se é verdadeira, mas que o Groucho não chegou nem a saber da morte do Gumo meses antes. Ele não ficou sabendo, ele não foi informado. Não sei se é porque ele já estava doente, alguma coisa assim. Pode ser. Ele não sabia. E ele gostava muito do Gumo, né, que era mais novo 2 anos do que ele e tudo, né?
ele não ficou sabendo, ele morreu de pneumonia, né, o Groucho, em agosto de 77. E uma outra coisa é que a morte dele foi bem pouco noticiada, na verdade, pro que poderia ou deveria ser, por uma razão singela. 3 dias antes tinha morrido o senhor Elvis Presley, então a imprensa mundial estava só falando de Elvis, né? Quem é Groucho, né? O Groucho. Mas interessante é o seguinte, que na década de 70 teve um festival onde eles exibiram os filmes deles e eles voltaram a fazer um sucesso ali. O pessoal ali na década de 70 começou a reviver os filmes deles, né? Talvez estimulado por esse Oscar honorário, né, que eles receberam em 74. Pode ser. E em 78... 78 ou 79? 79, com 78 anos, morreu o Zeppo, né? O Zeppo que foi casado com a Bárbara, que depois virou Bárbara Sinatra. Foi casado com o Frank Sinatra depois. E o Zeppo, ele acabou virando milionário também, mas com engenharia, né? Ele se formou depois em engenharia. E aí tinha um empreendimento dele lá que ele acabou ficando milionário com essa parada. Chegou a ser agente dos irmãos Marx também, né? Por um período. Ele acabou sendo um daqueles alvos dos irmãos Marx dos bons tempos, né? Um milionário, cheio de pose. Pois é, né? Circunstância e pompa. Virou, né? Ia ser o sacaneado pelos outros irmãos. Isso aí. E hoje estão todos no céu. Isso aí, tocando felizes porque estamos falando deles harpa, né? aqui. O harpa já tinha aquela cara de anjo, né? Aquele cabelinho de anjo dele. Deve estar fazendo aquela cara dele lá e tocando harpa. Cara, eu acho que eu sou bobo pro humor do harpa, porque eu dou gargalhada só vendo o jeito dele andar, sabe aquele jeito que ele fica balançando a cabeça assim, com desdém. O legal do harpa é que ele vai ficando cada vez mais engraçado conforme você vai assistindo os filmes, né? No primeiro você não pega, depois que você já sabe como é que é depois você aceita, cara, ele vai ficando cada vez mais absurdo, né? As coisas que ele faz. Quando ele fica assoviando, né? Ele faz... geralmente tem aquele sketch que ele tenta comunicar alguma coisa pro Chico. Aí sim, ele fica fazendo mímica, né? E assoviando. E o cara não entende, aí fala as merdas. No bar ele pede um Scott desse escocês. Ali tem Scott. Essas cenas são sensacionais. São muito boas, né? E o Chico sempre uma alta dose de ignorância, assim, de estupidez, né? Demora a entender as coisas e tal. Não, e é ilógico, né? Ele tem uns diálogos que não fazem sentido, assim, são quase que piadas sem graça, assim, que ele tenta fazer humor e não dá certo. Mas é claro que é feito para isso, né? Now, Ciccolini, I want a full, detailed report of your investigation. All right, I tell you. Monday we watch the Firefly's house, but he no come out. He wasn't home. Tuesday we go to the ball game, but he fool us. He no show up. Wednesday he go to the ball game, or we fool him. We no show up. Thursday was a doubleheader, nobody show up. Friday it rained all day. There was no ball game. So we stayed home, we listened to her over the radio. Then you didn't shadow Firefly. Oh, sure we shadow Fire. We shadow him all day. But what day was that? Saturday. It's some joke. Que ele faz os trocadilhos com, né, por causa do sotaque italiano dele também, né? Ele não entende algumas coisas. E o Chico, pelo menos nos anos 30, é a cara do John Cassavetes, né? É verdade, lembra bem. Eu olhei, eu falei, nossa, é o cara, bicho, é muito parecido. lembra muito. É verdade. Depois mudou um pouquinho. Tá certo. Isso aí. Beleza, então, galera. O próximo que a gente vai fazer, né? Esse aqui é o último do ano. Aê, o ano tá acabando. Opa! Feliz ano novo, então. Aí, feliz ano novo, então. Boas festas a todos que nos escutam. Isso aí, porque o primeiro do ano, né? Vai ser no dia 1º de janeiro. Vai ser o Vento Levou, né? Abrindo aí o ano com um clássico dos clássicos aí, mais um.
Parece até aqueles festivais antigos da Globo, começavam a passar um filme. Mas assim, já assisti no dia 1º isso, não é brincadeira mesmo, já assisti Vento Levou na Globo. Então. Dia 1º. Dublado. Agora você vai poder ouvir a gente falar sobre o Vento Levou, dublado em português também. Mas é isso. Então só dá um alô aí pra galera então que nos escuta aí, fechando o ano, para entrar no iTunes e classificar nossa página, né? Classificar o podcast se gosta, porque a gente fica lá bem classificado, sobe lá numa lista que tem dos melhores podcasts do iTunes e tal. Então, se gostar, entra lá, dá 5 estrelinhas. Pode dar 3 estrelinhas, 4 também. Só não dá uma, né? Que é sacanagem. E o senhor Pedro Bizelli voltará em breve. Já temos aqui Chantagem atômica. Já fizemos nós estamos negociando o contrato com ele, né? The Party of the First Power. Então, vocês têm que negociar direito, porque está sendo disputado aí pelos outros podcasts. É? Ih, rapaz. Não, mas aí. Era uma vez em Tóquio. Tá requisitado. Tá anotado aqui, era uma vez em Tóquio. O senhor Ozu vai aparecer. Isso aí. Beleza, então. Valeu, Pedro. Opa, valeu Fred, valeu Alexandre, mais uma vez um prazer participar do podcast. Eu gosto muito dos Irmãos Marx, esse aqui eu gostei bastante de fazer, rever alguns filmes deles, né, e essa coisa de rever, você pega outras piadas, você entende melhor o trabalho. Pra mim era um negócio meio nonsense, né, eu via assim, eu gostava das sketches, mas agora revendo os filmes, você pega outras características, né, de como a dinâmica dos três, né? E como o formato do filme era determinante, era também uma coisa inventada, né? O formato que eles fizeram de comédia é uma coisa única mesmo, né? Eu também acho. Não tem nenhum equivalente. E acho que não tem nada parecido hoje, inclusive. Eles influenciaram todo mundo, mas ninguém fez da maneira que eles fizeram, né? E essa coisa também que a gente tá falando do Groucho, né? A maneira que ele se comunica é muito... eu acho muito moderna, né? Pra época, assim, os tipos de piadas que ele tá à frente do tempo dele, né? E só pra citar, você falou aí, influência, né? 2 comediantes que são top, um do cinema e um da TV, pra mim são top, que são influenciados por ele. Claramente o Woody Allen, que declara que é fã do Groucho, né? Tem até um filme que ele se fantasia, vai pra uma festa fantasiada de Groucho. E o outro é o Seinfeld. O Seinfeld. Com certeza, com certeza. Seinfeld também tem uns momentos de Groucho Marx ali. Nas tiradas o tempo, dele. né? O timing é bem parecido, né? Do Seinfeld é bem parecido mesmo. A coisa E até o vizinho dele, né? Que é meio Tico. O Kramer, né? Meio Tico, meio Harpo, meio, né? Faz umas besteiras também. Mas é isso aí, cara. Prazer em tê-lo aqui de novo. Prazer. Valeu. Prazer foi todo meu. E valeu, Alexandre, cara. Até a próxima. Fred, obrigado mais uma vez por participar com a gente. Pedro, sua participação é sempre muito agradável. E em breve vamos ter novamente. E com certeza. Obrigado também ao Fred por fazer, ao sugerir esse tema, quando a gente fez a programação ano passado, já para esse ano, me obrigar a ver, porque eu só tinha visto até então Diabo 4, dos Irmãos Marx. É mesmo? Só um? Só. E por conta do podcast eu corri atrás de ver os outros filmes e inclusive Uma Noite na Ópera eu vi acho que umas 3 vezes nos últimos meses aí para. É mesmo? Gostou mesmo? Gostei demais. Legal. Então, valeu. Não diria que eu sou um grande conhecedor por causa disso, mas eu descobri. E eu acho que é o tipo de humor que, como você falou, né, Pedro? A gente consegue aprender a gostar, né? A gente, é um humor em algumas coisas, um tipo de filme antiquado em muitas coisas, então isso gera uma certa resistência inicial, mas quando a gente entra no espírito da coisa, e é só prazer. É aquilo que eu falei antes, né? Essas partes antiquadas, eu passo por cima, malandro. Fast forward, sim. Né? Porque eu já vi os filmes e eu tô revendo. Sim. Mas, assim, quem quiser conhecer, não conhece, nos ouviu aqui, eu começaria por, de repente,
ou Uma Noite na Ópera mesmo, ou então o Diabo A4, porque eu acho que é um filme mais enxuto, sem muito aquele lado do romance, dos acho que musicais. o Diabo A4 é legal. E é curtinho, 1h08. Então, assim, se você gostar do Diabo A4, certamente você vai gostar de Uma Noite na Ópera, vai gostar num dia nas corridas. Vai gostar de outros também, vai gostar da Noite na Casa Blanca, Os Irmãos Marx no Circo, No Tempo do Onça, vai gostar desses filmes, né? Mas é isso aí. Isso aí, pessoal. Valeu. Legal. Até a próxima. Abraço. Hello? I must be going. I cannot stay. I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same I must be going. La la. For my sake, you must stay. If you should go away, you spoil this party. I am through. I'll stay a week or two. I'll stay the summer through. But I am telling you, I must be away. Here, Tootsie Fruitsy. I'm getting a fine Tootsie Fruitsying right here. Here, your ice cream.